Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Riverdale The Blue and Gold. E vamos para mais um review de Riverdale. Dessa vez o episódio é o segundo, intitulado de Chapter 2, A Touch of Evil. Primeiramente vamos para a sinopse do episódio A Touch of Evil. Bom, vamos lá então. A sinopse é a seguinte: Art implora para que a senhorita Grande compartilhe o que eles ouviram em Sweetwater River após detalhes da morte de Jason serem revelados. Betty espera consertar sua amizade com Art, mas tem um tratamento diferente com Verônica, que quer reparar suas ações. Cheryl lida com a pressão sobre os rumores sobre a morte de seu irmão, e as tensões aumentam quando Jughead descobre um segredo sobre Art. Assim como no vídeo anterior, eu vou tentar dividir o episódio em 3 partes e vou comentar meio que em cima disso. Em cima dessas 3 partes que eu vou tentar dividir aqui, e vamos ver no que vai dar. Bom, a gente começa o episódio quase da onde paramos no episódio anterior. Novamente nós temos o Jughead narrando o começo do segundo episódio, que eu vou repetir a mesma informação que dá no vídeo anterior, que é muito bacana ver o Jughead narrando o episódio. Esse elemento é bem interessante. E assim como no episódio 1, o Jughead não apenas narra o episódio, ele está escrevendo seu livro. Sim, ele está lá no Pops e está escrevendo seu livro. Também temos o Art tentando se acertar com a Betty. Isso está se passando de noite. A gente começa o episódio de noite, o Jughead narrando e quase da onde parou mesmo o episódio anterior. Na verdade, ele está narrando e escrevendo seu livro. E nós temos o Art meio que com insônia, tentando dormir, mas ao mesmo tempo com a cabeça lá na Betty, que tá do lado da casa dele mesmo. A Betty ainda está bem zangada com ele. Ele manda uma mensagem, ela não responde, ela responde, mas na verdade não quer conversar com ele, e ele acaba saindo para correr e vai até a casa da senhorita Grande e dizer que o que eles ouviram foi um tiro e que eles devem contar a verdade para a polícia, mas é claro que a senhorita Grande se nega, assim como dito na sinopse do episódio, que o Art implora para que a senhorita Grande compartilhe o que eles ouviram em Sweetwater River. Ele conversa com ela diz que não, e essas coisinhas mesmo. Na manhã seguinte, nós temos um diálogo do Fred e do Art, que não tem basicamente nada de importante nesse diálogo. Já na cena seguinte, nós temos que é a cena que eu quero destacar, que a gente tem a mãe e o pai da Betty tendo um diálogo com ela, essa cena meio que eu acho que serve para mostrar o quanto eles são controladores. Eles querem controlar a Betty para que talvez ela não cometa os mesmos erros da irmã, a Polly. E a mãe dela é muito controladora. Ela diz para a Betty basicamente não ser amiga da Cheryl, da Verônica ou do Art. A Betty meio que concorda, mas você sabe que no fundo é mentira. Então na cena seguinte a gente tem a Betty chamando o Art na casa dele, vai ir pra escola, e ele meio que até fica surpreso, porque na noite anterior ela tinha dito pra ele que não queria conversar e tudo mais. Eles meio que se acertam no caminho pra escola, mas ela pede pro Art não contar que eles voltaram a ser amigos para a mãe dela, pra a mãe dela não ficar sabendo. E isso meio que foi bem interessante até no episódio. Depois a gente tem algumas cenas na escola. Eu quero destacar uma cena aqui na escola que talvez seja importante em outros episódios, é que o Kevin, ele é filho do xerife. E também que a Verônica e a Betty, que elas tinham brigado no episódio anterior, elas se acertam. O mais interessante dessa primeira parte do episódio, dessa parte deles na escola e tudo mais, foi o Jughead suspeitando do Art, porque era para eles terem viajado no verão, mas o Art cancelou de última hora. A gente sabe porque ele cancelou, né? Porque é para ficar com a senhorita Grande. Então o Jughead diz para ele assim: você tem alguma coisa que você quer me contar, parceiro? Meio que aí a gente tem a intro da logo do Riverdale e tudo mais, e foi um ponto bem interessante que meio que começa a gerar meio que uma intriga entre os dois, mas no final do episódio eles se acertam. Agora, entrando na segunda parte do episódio, não sei se pode ser considerada a segunda parte do episódio, mas eu considero como considero como uma segunda parte do episódio. Eles estão na aula e o professor pede para fazer duplas. O Art senta com a Cheryl, meio que eu fiquei sem entender por que ele sentou com ela, mas depois você acaba entendendo. A Verônica tenta sentar com a Betty e consegue.
o Kevin com o Muse, o cara que estava com ele na noite que eles acharam o corpo. Não temos diálogos muito interessantes, exceto, tipo, foi meio que jogo de interesse de cada um. A Beth tentando só consolidar que se acertou com a Beth, o Kevin tendo os diálogos dele com o Muse, o Art conversando com a Cheryl para ter mais detalhes, talvez, da investigação sobre a morte do Jason. O interessante é que esse diálogo serviu para dar mais desenvolvimento ao personagem, o que é muito bom. A gente teve um pouquinho mais de desenvolvimento do Kevin, que eu achei que estava meio apagado no primeiro, e nesse meio também estava meio apagado. Já a Beth e a Verônica, tivemos mais um pouco de aprofundamento nelas. Nesse episódio foi muito aprofundado nelas. Talvez sejam porque as duas são, digamos que as principais, né? Na cena seguinte, nós temos a mãe da Beth conversando com o legista, que está responsável pelo corpo do Jason, enquanto eles observam, obviamente, o corpo do Jason. Vale citar que ela é jornalista, então ela meio que fica sabendo dos fatos ali, né, em primeira mão. Depois a gente tem uma ceninha bem bacana, né, em que o Art tá mostrando um pouco mais de suas músicas, e essa cena meio que termina com uma discussão entre ele e a Beth. Sim, uma discussão de novo. Os dois parece que só briga nesse episódio. Quer dizer, esse episódio parece que só tem briga, né? E então ele é interrompido pelo diretor Weatherby, que é o diretor de Riverdale. O diretor Weatherby pergunta se ele tem alguma coisa pra contar sobre o Jason. E o que leva ao principal ponto do episódio, mais um diálogo de relacionamento entre o Art e a senhorita Grande, que termina em um beijo, e que é visto pelo Jughead. Sim, o Jughead vê eles se beijando durante um treino das líderes torcidas para um pré-jogo por Jason. Fiquei meio que sem entender, talvez seja alguma coisa, é frescura da Cheryl. A gente tem a Verônica e a Beth conversando sobre o Art, tentando ainda naquele sistema de se acertarem e tudo mais, só que elas acabam discutindo sobre o Art, e a Verônica solta algumas frases bem interessantes, não lembro agora de cabeça, e eu acho que isso vai acontecer muito ainda, as duas discutindo sobre o Art, porque nas HQs eles são meio que um triângulo amoroso, e eu acho que na série eles não vão deixar perder essa essência. Uma citaçãozinha rápida, que a mãe da Verônica está trabalhando no Pops, no restaurante 24 horas. A Hermione teve um relacionamento com o Fred quando eles eram jovens. Eu esqueci talvez de citar isso no vídeo anterior. E a gente tem uma cena do Art acompanhando a Verônica até a casa dela, que temos um diálogo bem interessante sobre o passado dele com a Beth, que foi bem legalzinho, foi um diálogo bem bonitinho, que serviu para dar um background pros dois. Depois a gente tem a Cheryl soltando todo o seu veneno em Beth, relacionado ao relacionamento da Polly com o Jason, que acaba gerando uma tensão e mais suspeitas, o que é bom, pois te intriga a continuar acompanhando a série, porque você fica, poxa, quem será que matou o Jason? Será que foi mesmo essa Polly? Quem é essa Polly? Porque até então nós não vimos ela. Foi bastante interessante. Agora aqui talvez temos o ponto 3 do episódio, o terceiro arco, eu não sei direito dividir bem os episódios, mas pra mim foi quando o Jughead finalmente questiona o Art sobre o seu relacionamento com a senhorita Grande. O Art está voltando pra casa dele e o Jughead está sentado na escada. O Jughead fala algumas coisas, diz que está tentando ajudar, que ela é só uma coroa e tudo, mas o Art meio que se nega a escutar essas coisas. Então o Jughead insiste ainda que tá tentando ajudar, e se o Art tem alguma coisa pra contar, o Art acaba contando que escutou um tiro. O Jughead diz que ele tem que contar pra alguém, que tem que dividir isso com alguém. Como eu disse, o Art acaba não escutando o seu amigo. Vale mencionar que depois também temos uma outra cena em que a Beth e a Verônica se acertam. Sim, elas se acertam, brigam, depois se acertam de novo no mesmo episódio. Eu achei bem chato essa parte, foi bem corridinho, mas ao mesmo tempo foi bem legal, porque foi para termos informações sobre a Polly. Um dos pontos mais importantes do episódio foi quando o Art decide para contar para alguém sobre o que ele ouviu lá no rio Sweetwater River, e ele conta para a senhorita Grant antes do jogo que ele vai revelar para alguém, vai contar para o diretor, e depois logo ele se acerta com o Jughead, ele explica que ele vai contar na manhã seguinte.
Ele com o Jughead ficou na boa, tem um diálogo bem interessante, tem até umas piadinhas do Jughead, por parte do Jughead. Antes do jogo a gente tem a apresentação, para a qual as líderes de torcida estavam ensaiando, e a Cheryl surta durante a apresentação, quando ela vê o Art entrando com a camiseta do seu irmão. Ela meio que lembra do seu irmão por causa da semelhança do Art, né? O Art é ruivo, o irmão dela é ruivo, tá jogando futebol americano com a mesma camiseta do irmão. Então meio que ela surta. E quem vai consolar ela é a Verônica. Sim, a Verônica. E meio que surge um respeito entre as duas ali, que foi bem bacana. E se eu não me engano, no próximo ou no quarto episódio vai ser desenvolvido algo mais em cima disso. Como o Art disse que na manhã seguinte ele ia contar pro diretor, a gente tem a cena dele indo passar do diretor, só que o xerife e o diretor meio que acabam saindo ali, meio que nem presta atenção nele. Então o xerife vai até a sala buscar alguém e a Cheryl levanta e diz: pode me prender, e eu sou a culpada, e vocês vieram por causa da autópsia. E o Jughead começa a narrar e diz que o Jason não morreu em 4 de julho, mas sim uma semana depois. Ou seja, isso é o resultado da autópsia. E aí o episódio acaba. Sim, o episódio acaba. E agora eu quero fazer umas considerações sobre algumas cenas que eu posso ter deixado de fora, que talvez não sejam importantes, mas eu quero destacar elas aqui. Uma das cenas que eu quero destacar é depois que o Jughead e o Art tem um diálogo sobre o Art contar ou não que houve um tiro. Na manhã seguinte, a gente tem uma cena muito divertida, um misto de divertido e tenso, pra falar a verdade. Estão todos os alunos, os principais ali de Riverdale, né, os principais da série, eles estão meio que comentando algumas coisas ali da morte. O Red, que é um amigo do Art, que faz parte do time de futebol americano, começa a insinuar que talvez o Jughead que matou o Jason, faz alguns comentários meio de serial killer e tudo mais, que é bem legalzinho essa cena. E o Jughead dá uma zoada nele que foi bem legal. E o Red meio que vai pra cima do Jughead, só que o Art acaba defendendo o Jughead e acaba tendo uma briguinha ali. Mas só que antes disso, quero mencionar que nessa cena tivemos várias referências. Eu vou citar uma delas aqui. O Red vira pro Art e fala assim: é isso mesmo? Você tá querendo proteger esse Donnie Darko? Pra quem não sabe, Donnie Darko é um filme bem legal, que eu recomendo você assistir. Se não assistiu ainda, assista Donnie Darko. Outra cena que quero destacar, na verdade não é uma cena, mas sim algo que eu quero destacar aqui, é que, meu Deus, não tem um pai melhor que o Fred na série. Sim, ele deu alguns conselhos pro Art, e o Art meio que segue os conselhos, afinal é o pai dele, né? Por que ele não iria seguir os conselhos? O Art tem talvez o que seja o melhor pai da série, porque a Hermione também é bem bacana, mas ela esconde alguns segredos. Já a mãe da Beth e o pai da Beth são bem controladores, e o que faz eles se tornarem bem chatos na série. Já o Fred não. Mas talvez os pais da Beth sejam assim para dar um ar de mistério, né? Para levantar suspeitas. E agora eu quero destacar a cena mais legal desse episódio. Foi depois do jogo, no Pops, onde está a Beth e a Verônica tomando milkshake, um de baunilha e um com duplo chocolate, uma coisa assim. E elas meio que fazem tem uma conversa de que não vão deixar nenhum garoto atrapalhar a relação delas. E quando chega o Art e o Jughead, eles acabam se reunindo ali, começam a conversar. O Jughead se apresenta pra Verônica e ele começa a narrar o episódio. Eles falam algumas falas bem bonitas e que foi bastante interessante. Agora eu quero fazer, digamos que as considerações finais do episódio. Ele deixa novamente um gancho. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas deixar gancho todo episódio é meio que chato, né? Porque você meio que fica, eu preciso assistir. Talvez no final de temporada seria interessante deixar um gancho, porque aí sim te motiva a ficar na expectativa. Não que seja ruim deixar gancho todos os episódios, mas não é todo mundo que gosta. Eu, particularmente, alguns eu acho interessante, alguns não. No segundo episódio, eu achei interessante, porque ainda é o começo da série e você precisa saber mais sobre ela, então você vai querer de qualquer jeito assistir. Com um gancho só te motiva. Também quero mais uma vez chamar a atenção para a beleza dessa série. É muito bonita, as cores são muito fortes e muito neon, muita coisa colorida. Temos a jaqueta do Art, que é bem coloridona, o uniforme deles de jogador, tudo muito bonito mesmo. Essa série dá um banho em muitas séries já há muito tempo aí. Ela é muito bonita, a imagem dela. Eu queria destacar, esses foram os pontos que eu queria destacar. É isso aí, espero que tenha gostado. Esse foi o review do Chapter
Chapter 2, A Touch of Evil, ao vivo, A Touch of Evil. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Siga o nosso Instagram exclusivo de Riverdale. E também temos um outro projeto relacionado a The Walking Dead. Se quiser seguir, o link está na descrição. É isso aí, valeu, falou. There are strangers